Amém, aleluia. Irmãos, a paz do Senhor, nós vamos meditar hoje sobre o Espírito Santo no pensamento de Paulo. Irmãos, falar sobre o Espírito Santo no pensamento de Paulo é complicado. Tem um livro do Gordon Fee, que é um livro não foi publicado em língua portuguesa. Eu tenho ele. Está em inglês ainda. São quase 800 páginas. Ele analisando a presença ou a teologia ou o Espírito Santo só em Paulo. Só em Paulo. Paulo ele tem uma diversificação da operação, da ação do Espírito Santo muito grande. Para Paulo, o Espírito Santo, ele é o Espírito, é o Deus. Desde o começo da conversão, na verdade, ele é pré-conversão. Ele é o Espírito que, antes de convertermos, ele está sobre nossas vidas, nos convencendo. E ele, ao nos convencer, ele realiza simultaneamente uma diversidade de situações, de operações, de ações, que ela tem, podemos dizer assim, três propósitos, três objetivos. Primeiro, Paulo fala do Espírito Santo aperfeiçoando a obra da salvação. Aperfeiçoando o trabalho da salvação. Para que nós possamos sempre crescer, melhorar, aperfeiçoar e conquistar e conseguir chegar aos obstáculos, superar os obstáculos e chegar aos propósitos que a salvação, ela trabalha em nossas vidas. Esse seria o primeiro pé do alvo de Paulo. O segundo pé dessa montagem de Paulo é a operação do Espírito Santo em nós na realização das maravilhas, da necessidade da realização das maravilhas, dos milagres, dos atos poderosos de Deus sobre nossas vidas. Com respeito ainda à questão da salvação, Paulo fala que o Espírito Santo ele é o penhor, o selo, a segurança. Mas Paulo fala de extinguir o Espírito. Paulo fala que a gente pode afugentar o Espírito. Paulo fala que podemos entristecer o Espírito. E Paulo fala que o Espírito tem ciúme de nós. Porque ele nos ama. Ele nos quer. Então, o primeiro tópico ali, o primeiro pé, desse tripé, é o Espírito Santo trabalhando, operando a obra da salvação em nós. O segundo pé desse tripé, seria o Espírito Santo realizando, manifestando, operando as maravilhas de Deus por meio de nós. Como milagres, como curas, coisas grandiosas que Deus pode fazer. Revelações. A gente já fica todo animado quando Deus fala, Deus revelou. Mas há milagres maiores ainda que Deus pode fazer.
curas de pessoas que estão faltando um pedaço do corpo, por exemplo. Eu li uma vez a história de um pastor, que ele estava pregando, o Espírito falou para ele, vá lá e fala para o cara comprar um par de sapato. Então o cara não tinha os 2 pés. Ele olhou assim, olha, você está botando uma situação. Olha lá, está fazendo comigo. Vá lá e fala para ele ir na loja e comprar um par de sapato. O tamanho do pé dele. Ele sabe qual é o tamanho do pé dele. E ele olhava para o pé do cara e não via os pés. Aí ele, bem, para eu não ser taxado de falso profeta, botou a igreja de pé, todo mundo glorifica a Deus, aí desceu e falou pro cara, Deus manda você ir na loja comprar um par de sapato. Virou as costas e não olhou mais pro cara. Ficou... E o cara fez. O cara foi numa loja e comprou um par de sapato. Quando o cara acordou no dia seguinte, estava com os 2 pés regenerados no seu corpo. Os 2 pés nasceram. Então, Deus, essas maravilhas, não é a gente. O grande problema é que tem um grande profeta lá, tem uma grande irmã. É o Espírito Santo que está fazendo aquilo. E quando a gente fala a irmã lá, o irmão lá, a gente lança sobre eles uma dádiva que não pode acontecer conosco. É uma irmã muito santa, é um irmão muito santo. Hebreus, capítulo 11, fala que Elias era sujeito... Não, em Tiago fala isso, Elias era sujeito às mesmas... Como é que é? Em paixões que nós. E ele orou e Deus não mandou, segurou a chuva. Depois orou de novo, Deus mandou a chuva. Então a Bíblia fala, não há nenhuma diferença entre vocês e ele. O que há é disposição. O segundo ato do Espírito Santo sobre nós é remoldar como pessoa, como indivíduo. Aí entra o caráter do Espírito. O Espírito Santo quer mudar atitudes em nós, mudar prática em nós e gerar em nós o que nós chamamos de fruto do Espírito. Então, nós temos aqui o Espírito Santo aperfeiçoando a salvação, implementando a salvação, inserindo a salvação, agindo para que a salvação de Deus ela opere. Aí entra a regeneração, justificação, santificação. Ele age sobre nós. Depois, ele age como um espírito de poder. Agindo por meio de nós para manifestar grandes maravilhas. Mas também o Espírito quer nos mudar como pessoas, porque nós nascemos tortos. Nós nascemos errados. Nós nascemos com inclinações pecaminosas. Nós nascemos com conceitos equivocados sobre vida, sobre comportamento, relacionamento, realizações de qualquer situação. Aí entra o fruto do Espírito. O Espírito aperfeiçoa você também como pessoa. Deus quer te aperfeiçoar como pessoa. Então, se não está havendo esses 3 atos do Espírito Santo em você, você tem que voltar a conversar com o Espírito Santo. Tem que voltar a falar com ele. Não exigir dele, você não está fazendo isso comigo. Mas entender que você tem que se submeter a ele para que estas coisas venham a acontecer. Para que estas coisas possam acontecer. Porque todas elas, o Espírito Santo está disponibilizando para nós, para nossas vidas. Então eu tive que fazer um sacrifício aqui. Eu tive que fazer uma escolha de Sofia. Vocês conhecem
a palavra escolha, não é essa frase não? Escolha de Sofia? Não conhece não? Não? Conhece não? Escolha de Sofia é um filme com Meryl Streep. Ela tá para fugir da guerra e durante a fuga ela é mãe com 2 filhos, só tem 2 lugares e ela tem que fazer uma escolha de qual filho que ela vai salvar. Se chama Escolha de Sofia. Então você tem que fazer uma escolha de Sofia. O que eu vou perder? Eu tenho que perder. Mas há pessoas que querem ficar tão felizes com suas atitudes, que impedem o Espírito Santo agir sobre elas. Que impedem o Espírito Santo trabalhar sobre elas. Que impede o Espírito Santo transformar a vida delas. Que impede o Espírito Santo usar elas para o meio. Irmãos, toda vez que eu oro por alguém, clamo a Deus por alguém, e quando eu vejo que a oração não teve a repercussão que eu tive, eu me culpo, eu estou orando pouco, eu estou me dedicando pouco, eu tenho que me dedicar mais, porque os homens não botavam a mão lá e acontecia, o negócio lá acontecia, porque não está acontecendo comigo. Então tem que ter mudança em mim, mudança em nossas vidas, mudança sobre algumas escolhas. Eu estava ali atrás sentado pensando nisso na minha vida, fazer essas questões. Então eu tive que fazer a escolha de Sofia, porque eu falei, eu tenho que escolher aqui um corte para trabalhar com vocês sobre o Espírito Santo no pensamento de Paulo. Não dá para ir Romanos, Corinto, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então, Tessalonicenses também. É interessante, o Espírito Santo em Gálatas, Paulo não usa a palavra Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de glória. Paulo só usa a palavra Espírito. Ele aparece no singular em Gálatas. Só em Gálatas que aparece assim, no singular. Aí depois tem lá o Espírito Santo em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, que são as 2 primeiras cartas de Paulo. Como é que Paulo entendia o Espírito Santo. Aí Paulo lá depois vai para Timóteo. Então fica difícil. Vocês estão aqui, ó. Está aqui, ó. Frente e verso, ó. Então, a escolha de Sofia foi ficar só em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, quer dizer, versículo 4. Romanos 1, versículo 4. Só esse versículo aqui, dá para a gente ler, parar e começar a orar. Senhor, olha só, meu Deus, que espírito é esse? Vou ler o versículo 3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Agora, olha só. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Então, quem é que declara que Jesus é o Filho de Deus? É o homem? O Espírito Santo. E Paulo fala aqui, Espírito Santo ou Espírito de santificação? Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo o Espírito de santificação. E a primeira coisa que eu aprendo das segundas Escrituras, que quem faz Jesus ter a grandeza que ele tem, é a presença do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus. Porque se o Espírito Santo foi importante na vida de Jesus e fez ele ser o que ele é, quem sou eu para dizer que eu não preciso do Espírito Santo? Se o Deus encarnado, o Deus que tomou forma corpórea, o Deus que habitou entre nós com forma humana, ele necessitava do Espírito Santo sobre ele para o fazer ser aquilo que ele era. Quem sou eu para dizer que eu não preciso do Espírito Santo para fazer com que eu seja aquilo que eu não sou?
Se Jesus sendo o que é, alguém pode dizer que Jesus não é filho de Deus? Tem coragem de falar que Jesus não é filho de Deus? Tem gente que tem coragem de falar isso. Tem livros que escrevem que Jesus não é filho de Deus. Mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Falar que Jesus, isso é histórico. Isso é revelação. Isso é Bíblia. É texto bíblico. Entendeu, Tânia? Está lá dizendo que ele é. Mas se o Espírito Santo também não falar que é, ele também não é. Ou seja, se o Espírito Santo não disse o que ele é, sendo que ele é, sendo ele filho de Deus, porque o Espírito Santo declara que ele é filho de Deus, mas ele é filho de Deus, mas o Espírito Santo fortalece essa ideia, ele amplia essa ideia, ele vai vaticinar essa ideia, e ele fala, ainda que ele seja, ele é mais ainda porque eu digo que ele é. Se o Espírito fala que ele é porque ele é. Mas nós somos filhos de Deus? Somos filhos rebeldes? Somos casa rebelde? Igual um homem falou. Não, para mim não veio diferença em que está no mundo, são pessoas, todos são filhos de Deus. Sim, nós somos filhos de Deus. Só que nós somos filhos de Deus rebeldes, porque nós somos descendentes de Adão. Deus quer fazer você descendente do segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. Então eu nasci no primeiro Adão, só que eu nasci no primeiro Adão em pecado. Eu preciso me converter, eu preciso nascer de novo, eu preciso estar no segundo Adão, para que a bênção do segundo Adão esteja sobre mim. E aí ele fala que Deus nos deu o espírito de adoção. Então ele fala que nós somos filhos de Deus. O Espírito que faz Jesus ser filho de Deus. Quando você se converte a Jesus, ele também fala que você também é agora filho de Deus. Mas você só é filho de Deus se você estiver em Cristo e se o Espírito Santo disser que você é. Se o Espírito Santo disser que você agora é. Então, se o Espírito Santo afirmou que Jesus é filho de Deus, sendo filho de Deus, quanto mais eu que não sou um filho desgarrado de Deus, eu preciso mais ainda do Espírito de Santificação para falar para mim que eu também posso ser filho de Deus. Porque se o Espírito Santo falar que você não é filho de Deus, você não é filho de Deus. Pode chegar pastor, pode chegar teólogo, pode chegar qualquer pessoa, pode chegar qualquer ideia, pode chegar qualquer um. É o Espírito Santo que faz você ser filho de Deus. Mas o pastor da igreja lá disse que eu posso estar do jeito que eu estou, que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo fala, não, você não pode estar do jeito que você está. Você só é filho de Deus se você estiver em Cristo e se eu disser que você é filho de Deus. Então é uma condição. Salvação condicional. Salvação não é esparramada por aí não, Deus vai dando é para todo um torto direito aí não. Ela é condicional. Romanos capítulo 5, versículo 5. Nem sei se vou dar para falar tudo ainda. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, eu dei aula ontem, falei sobre o caráter de Deus, a personalidade de Deus. Nós falamos um pouco sobre o amor de Deus. E aí eu mostrei para as pessoas que estavam lá que aquilo que Deus manifesta a nosso favor, nós chamamos de amor de Deus. Mas que é mais do que amor. Agora você pode ver aqui que nós somos detentores do amor de Deus, porque o Espírito de Deus dá amor a você. Mas eu não... Vocês acreditam que alguém nasceu sem amor? Ninguém nasceu sem amor. Vocês já viram um vídeo do Adolf Hitler brincando com seus netos, seus filhos? Hitler tinha gente que ele amava. Hitler tinha gente que ele brincava. Hitler tinha gente com quem ele descontraía, sentava. Ele tinha amor. Você acredita que Herodes não amava ninguém? Herodes também amava.
É claro que alguns filhos, ele matou alguns filhos e algumas mulheres dele. Mas ele tinha gente que ele amava. Então, a gente ama. Só que você só consegue amar as coisas de Deus se o Espírito Santo te der o amor de Deus na sua vida. O Espírito Santo nos quer ver cheios de amor de Deus. Quer que sintamos de Deus o que Ele tem por nós. Você só consegue amar a Deus. Você só consegue amar as coisas de Deus porque esse amor tem você. Irmãos, quem não tem o amor de Deus não ama as coisas de Deus. Quem não tem o amor de Deus não tem o amor pelas almas pecadoras. Quem não tem o amor de Deus não tem amor pelas coisas, pela Bíblia Sagrada, pelo louvor, pela adoração. Quem não tem amor de Deus, ele age na igreja com amor próprio e não com amor divino. Nós temos que agir debaixo do amor divino, porque o amor humano, um amor carnal, ele só é amor se ele encontrar reciprocidade. Vocês acham que eles não iam casar comigo se eu odiasse ela? Nossa, eu te amo, mas eu te detesto. Não gosto de você, não. Eu tenho ódio de você. Não consigo olhar para sua cara. Aí você acha que ela vai casar? Ele não gosta, detesta, me detesta, mas eu vou casar com ele. Tem esses amores doidos aí, platônicos, né? Mas, não, eu te amo também, Elisângela. Então vamos casar. Porque houve reciprocidade. Então a gente ama se há reciprocidade. Né? A gente ama se houver troca. Mas o amor de Deus, ele é aquele amor que invade nossas vidas e a gente tem um amor pelas coisas, tem um amor por algo. Irmãos, se você não tiver o amor de Deus, você não vai conseguir ter amor pelos índios que estão adorando imagens idólatras. Se você não tiver o amor de Deus, você não vai conseguir amar os muçulmanos que ficam adorando ao Corão e a Alá. Se você não tiver o amor de Deus, você não consegue amar o pior assassino, o mais violento assassino. Não quer dizer que ele pode ser livre. Ah, não, eu amo ele, então ele pode. Não, ele vai sofrer as consequências dos seus atos. Mas se você tem que olhar, você tem que ver aquela pessoa como ver. Então, quando o Espírito Santo entra em nós, ele coloca o sentimento de Deus em nós. E nós começamos a compreender como Deus vê, como Deus ama, porque o amor de Deus é sobre nós. O Espírito Santo está assim. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem Bíblia que não tem esse restante versículo, tá? Por exemplo, a NVI não tem, a atualizada não tem. Então, alguma Bíblia não tem algumas passagens que eu vou ler aqui. O restante do texto que eu vou ler aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí está aqui, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar no Espírito. Irmãos, é interessante essa passagem, porque Paulo está falando sobre como vencer o pecado. Como superar o pecado. Como vencer o pecado. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 6. Paulo fala sobre santificação. Paulo fala sobre regeneração. Paulo fala sobre superação do pecado. Mas no capítulo 7, Paulo dá uma pancada na nossa cabeça. Paulo fala, mas ninguém consegue se fugir do pecado. Ninguém consegue escapar do pecado. Aí Paulo fala, maldito homem que eu sou, quem me livrou do corpo dessa morte, por aquilo que eu quero eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Porque o meu ser interior quer cumprir a lei, mas há uma lei fora de meu corpo que faz aquilo que Deus não quer que eu faça.
Por isso eu não consigo cumprir o mandamento de Deus. Eu não consigo fugir do pecado. Eu não consigo superar o pecado. Eu não consigo vencer o pecado. Mas Paulo fala que aquele que anda no Espírito não cumprirá a concupiscência da carne. Irmão, nós precisamos do Espírito para que nós não voltemos para o pecado. Para que a gente não retorne para o pecado. Para que a gente não volte para o pecado. Para que a gente não volte a praticar pecado. Porque o pecado, ele quer nos aprisionar e nos aprisionou. Mas o Espírito Santo, ele quer nos libertar das garras do pecado. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Ele te livra. Só o Espírito Santo. Só por isso que você tem que todo dia orar. Espírito Santo, vem na minha vida. Espírito Santo, venha sobre mim. Você tem que desejar o Espírito Santo. Eu tenho que buscar, porque aí você não peca. Você não vai pecar. Você não vai conseguir pecar. Mas ainda que você peque, o Espírito Santo vai descer você daquele pecado, para você abandonar aquele pecado. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aleluia. Oh, que coisa linda, versículo 13. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aleluia. É o Espírito Santo que vai vencer você, vai conseguir fazer você vencer o pecado. É o Espírito Santo que vai fazer você superar a queda do pecado. Mas Jesus me perdoou, mas esse corpo ainda está precisando de salvação. O Espírito Santo vai começar a te libertar do pecado. O Espírito Santo, ele é capaz de libertar você do pecado. Ele quer nos libertar do pecado. Ele quer nos livrar da garra do pecado. Ele quer nos livrar das consequências do pecado. Ele quer nos fazer vencer, superar o pecado. Seja cheio do Espírito Santo para vencer o pecado, diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele implementa a justiça de Deus sobre nós. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é de Jesus. Se o Espírito Santo não estiver em você, não é de Jesus. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebeste o Espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o Espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você só consegue falar pai, pai, se o Espírito vem em vocês. Irmão, tem uma pastora doida aí, toda tatuada, falando que você pode continuar num pecado, que não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia pede para a gente sair do pecado. Ah, Deus, Jesus está contigo, você está aí fazendo essas coisas aí, Jesus está contigo nada. Jesus está contigo para que você saia do pecado e não aprovando o pecado, porque Deus não quer que a gente peque mais. Irmãos, Deus não quer que a gente peque mais do Espírito Santo. Ele não quer que você volte para o pecado. Ele não quer. Ele não quer fazer ser de Cristo. Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Hã? Como diz, por isso aqui é forte. Hã? Daniel, o Espírito é sobre nós. É o Espírito que ressuscitou Jesus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo?
É o Espírito que ressuscitou Jesus. Não é qualquer Espírito. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus. Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus. Oh, Ele é o Espírito que ressuscitou Jesus. Ele é o Espírito que estava ressuscitando Jesus. Jesus levantou dentre os mortos porque o Espírito estava sobre ele. Aquele poder de Deus estava sobre ele e é o Espírito Santo que estava nele levantando os mortos. A Bíblia fala, quem ressuscitou Jesus? A Bíblia fala que nem a terra não pôde conter, pois ele mesmo ressuscitou. Então Jesus se auto-ressuscitou. A Bíblia fala que o Pai Celestial ressuscitou dentre os mortos. Então o Pai Celestial ressuscitou Jesus. E aqui fala que o Espírito Santo também ressuscitou Jesus. Logo a Trindade ressuscitou. A Trindade ressuscitou Cristo. Ele se ressuscitou. Deus o ressuscitou. E o Espírito ressuscitou. Só que tem uma coisa diferente para vocês hoje, nesta noite. Aquele Espírito que estava lá ressuscitando a Cristo, hoje está aqui querendo habitar em nossas vidas, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus, só isso aqui tá bom, só isso aqui já chega. Oh, só isso aqui já basta, meu Deus. O Espírito que ressuscitou Jesus está em minha vida. Não é um Espírito qualquer, não. Não é um Espírito que vem ali qualquer, não. É o Espírito que ressuscitou Jesus. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo. Aleluia. Também vivificará os vossos corpos mortais, pelo que seu Espírito que em vós habita. Nós não somos mortos, nós somos vivos. O Espírito que vivificou. E ele fala 2 vezes que ressuscitou Jesus, tá? Ele fala 2 vezes que ressuscitou Jesus, mas que aquele que ressuscitou Jesus estiver em vós. Crente não é uma pessoa morta. Crente não é morto. Tem gente que anda igual zumbi, morto-vivo. Mas nós não somos zumbis. A igreja não está entendendo o que é o Espírito Santo. O povo de Deus não está entendendo o que o Espírito Santo faz sobre nossas vidas. Crente é um crente vivo. A gente se perde em muitas coisas. A gente confia muito pouco em Deus. A gente vem para a América. Eu tenho que trabalhar de 6 da manhã a 8 da noite para poder ganhar dinheiro. Para poder conseguir pagar todas as coisas. E aí você não dá tempo para Deus. Você não dá tempo para Deus. Você não dá tempo para o Espírito Santo. Você não conversa com o Espírito Santo. Está tão ocupado. Aqui, ali, lá, acolá. É aquela casa que eu vou. É aquela casa que eu vou levantar. É aquilo que eu vou fazer. E aí você não dá tempo para Deus. E Deus fala, busca o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente mata aquele que quer dar vida. Mata quem é o doador da vida. Aí chega em casa, tem que fazer janta, cansado, tomar banho e liga a televisão. Um pastor, Sim Barreto, ele falou que a internet veio, as mídias sociais veio para provar que ninguém vai ser desculpável diante de Deus por não orar. Não tinha tempo de orar, não tinha tempo de orar, mas ficava 2, 3 horas lá no Face, no Instagram. Pertencer, ressuscitar. Romanos capítulo 1, versículo 11. Uma nova vida. Mas também Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém.
Mas o mesmo Cristo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmãos, a gente não sabe orar. Uma vez, eu vi uma pregação que o discípulo falou assim: ensina-nos a orar. E o pregador ficou com essa frase: ensina-nos a orar. E ele fala: nós não sabemos orar. A gente não sabe orar. Não sabemos orar. Porque a gente tem os pedidos. A gente acha que é isso aqui. Mas Paulo fala aqui, ó. O Espírito ajuda e ora conosco. Irmãos, a melhor oração é a oração que o Espírito Santo faz por meio de nós. E ele faz com gemidos. Eu já fui pego várias e várias vezes no momento de oração e eu não sabia eu não tinha o que falar. Só chorava e falava: meu Deus. E chorando, soluçando, caindo em choro de soluçar. Porque eu não sei o que pedir. Eu acho que o Espírito Santo fez aquilo porque você está pedindo tudo errado. Você não está sabendo pedir, você não está sabendo orar. Mas aí, se a gente não souber pedir, a gente vai conseguir o que a gente quer. Você está no balcão, aí chega a pessoa e você está vendendo carne. Vou botar aqui o exemplo do Marcelo. Aí a pessoa começa a falar de pão. E o cara, não estou entendendo. Você está no lugar errado. Ou então começa a pedir uma carne que a pessoa não consegue explicar a carne. Não consegue explicar a carne que ela quer. E de repente quer uma carne que nem existe corte dela. Né? Uma vez chegou um rapaz que me falou, eu trabalhava num supermercado, era subgerente. Estava como subgerente nessa época. O rapaz falou: o leite ninho que comprei está talhado. Leite ninho talhado. Aí eu falei: pô, traz lá, cara. Leite ninho não talha não. Aí quando ele trouxe, falou: tá aqui, ó. Ele trouxe teu copo, botei o copo que talhou. Eu falei: porque esse leite aqui, ele não é instantâneo. Você precisa aquecer o leite para dissolver o leite, aquecer a água para dissolver o leite, senão você não consegue. É isso aqui não é instantâneo, isso aqui é natural. Ele comprou o instantâneo. Porque a pessoa não sabe como dizer, ela não sabe como falar, não sabe como pedir. Eu não sei como orar. Mas aí, meu Espírito Santo, eu estou lá, né, como aquele meu porto-inglês, né? E aí o Espírito Santo fala: olha, ele quer isso, ele quer dessa maneira, é desse jeito que ele precisa, é dessa forma que ele tem necessidade, é desse jeito que ele está querendo. Cala a boca, sabe por que ele fica um gemido? Porque ele cala a nossa boca, porque você só está falando bobagem, você não está sabendo falar, aí fica só falando bobagem, e ele fala com o Pai, ele fala com Deus, ele fala com Cristo, o que nós precisamos. E a sua oração será respondida, porque o Espírito Santo orou. Irmão, vou ficar por aqui, não dá pra falar tudo não. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia, glorificado seja Deus. Busque o Espírito Santo na sua vida. Busque o Espírito Santo na sua vida. Busque ser cheio do Espírito Santo na sua vida. Busque ser repleto do Espírito Santo na sua vida. A igreja precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Oh, Pai Celestial, queremos te adorar, bendizer o teu santo e bendito poderoso nome. Senhor, somos carentes, necessitados da presença, da manifestação, da ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Oh, vem Espírito de Deus, oh, vem Espírito de Deus.
e vem sobre nossas vidas, vem sobre meu coração, vem sobre minha mente, habita em nosso meio, habita nessa igreja. Esta igreja será a igreja quando o Espírito Santo for Espírito Santo neste lugar, quando o Espírito Santo for Deus em todo lugar que houver um grupo de pessoas reunidas em nome de Jesus, ali se fará a igreja, com a presença poderosa de Jesus e com a ação do Espírito Santo naquele lugar. A igreja se torna igreja quando o Espírito Santo habita no meio dela. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, encerramos nossa mensagem. Irmãos, domingo, um grande culto aqui, não perca. Será importantíssimo o culto domingo, muito importante mesmo. Muito importante. E eu queria que vocês viessem para o culto por aquilo que vai ser feito e realizado aqui. Amém? E nós estamos pensando em adiar o culto domingo para sábado, dia 23 de dezembro. Porque domingo, né, muita gente faz almoço, família e tudo, então nós estamos querendo adiar o culto de 24 para 23 e ficaria todo mundo ali para o dia 24, né, os seus afazeres, mercado e tudo, e aí teria então a presença da igreja aqui no culto maior. Amém? É só isso. Vamos